Aê, motares, como é que é? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo a correr bem. Sábado na área. Muito provavelmente alguns estão a viajar e por isso estão perdoados. Tá bom? Vamos esperar aqui um minuto ou dois a ver se chega mais alguém. Aí, André, como é que é? Tudo bem, André? Tudo fixe? Ok, a ver se o pessoal vai entrando. Aí, Gaspar, Rui, Zanzar. Como é, malta? Tudo fixe com vocês? Como é que vocês estão? Tudo porreiro? Marcelo, Vilela. Digam-me de onde é que vocês são. Primeiro, vocês estão a ouvir-me bem? Tudo na boa. Como é que é, André? De onde é que vocês estão? Escrevam aqui. De onde é que vocês são? Quero saber de onde é que vocês me estão a ver. Já agora, sou de Gaia. De Marcelito. Rufo, muitos parabéns por todo o material que abordas aqui. De nada. É na boa. É na boa servir-vos. É tranquilo. O gosto é todo meu. Guimarães. Boa terra, Guimarães. Boas. Vila Nova de Gaia. 2 rodas. 1000 destinos. 1000 destinos. 1000 destinos é bravo. É muito destino mesmo. Hoje vamos falar de 6 destinos, não é? Que provavelmente alguns já fizeram. Os que não fizeram vão anotar porque podem ser locais top. Canidelo. Eu estou na Madalena, Rui. Eu estou na Madalena. Ok? Porto. Estou aqui em Gaia. Guedes. 9 Guedes. Muito bem, malta. Muito bem. Fixe. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo agora, não é? Provavelmente esta hora, depois do almoço, não é? Sabe-se lá o que é que o pessoal anda a fazer. Muitos estão aí a curtir, não é? E fazem muito bem. Aí, quilómetro de conversa, tudo bem? Muitos estão aí a curtir e fazem muito bem, está bem? Mas hoje vamos fazer aqui uma live muito interessante, está bem? Vamos falar um pouco sobre... Primeira coisa, viagens, né? Eu vou-vos lançar 6 destinos para vocês conhecerem. Depois falamos sobre planeamento. Porquê planeamento? Porque o planeamento eu acho que tem muita importância. Porque um bom planeamento, não é? Não é garantido. Pode, eventualmente, criar uma viagem incrível. Porquê? Porque no planeamento tu podes contar com várias coisas. Coisas boas, coisas más. E tu estás salvaguardado, não é? Em termos de logística, tu pensas nas coisas antes, ok? É quase como se tivesses uma visão do que é que vai acontecer. Eu acho que isso é fundamental. Em todas as minhas viagens, eu sempre apliquei e aprendi muito com isso. E é isso que eu quero partilhar com vocês. Depois vou lançar umas dicas também, coisas que eu utilizo nas minhas viagens. Não é nada é uma regra, ok? Uma coisa que eu aprendi no motociclismo é que não existem regras definitivas, ok? Nem as técnicas que vocês ouvem ou que eu passo dão para todas as situações, ok? Há técnicas e técnicas que às vezes podes utilizar e outras vezes nem por isso, ok? Agora, há princípios que aí é outra história que devemos garantir. No entanto, como é que é, Paulo, Miguel, Kim Serras? Muito bem, malta. Vamos lá começar. No entanto, para quem não me conhece muito bem, eu sou o Fábio Rufo, não é? Eu sou um treinador. Eu sou treinador de CrossFit. Eu sou o fundador da Prove It, que é uma box CrossFit aqui na Madalena. Está bem? Já há mais de 17 anos que treino e pelo menos há mais de 10 que ajudo pessoas a transformarem-se com o exercício físico. Está bem? Então, muito provavelmente vocês vêm-me a dar dicas, não é? Eu já estou muito habituado a dar dicas porque eu sempre fui treinador, ok? Eu gosto, não é, de ajudar. Eu gosto de aprender e ensinar outras pessoas. Claro que há coisas que tocam mais no meu coração. E como é que eu cheguei às motas? Vou-vos contar a história de como é que eu cheguei às motas, não é? Eu cheguei às motas, eu lembro-me precisamente, tinha eu os meus ali, entre os 10, a partir dos 10, o que aconteceu? Eu morava no Cacém, lá em baixo, Lisboa, arredores, não é? Não é bem Lisboa, não é? Mas eu morava lá em baixo e eu morava no Cacém e estudava em Massamá. O que é que significava isso? A minha mãe não tinha a possibilidade de me levar sempre e eu andava de comboio, okay? Naqueles comboios. Então o que é que acontecia? Era assaltado, tinha muito receio, porque é uma zona tipo muito urbana. Imagina um miúdo de 10 anos já andar naquela situação. Então eu sentia receio. E o que é que me chamava a atenção? As motas que passavam da pisante.
as motas que passavam na Pizza Hut era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu comecei a perceber que se eu tivesse uma moto, eu conseguia me deslocar. E foi aí que começou o bichinho das motas. Tudo bem, o meu pai já teve motas antes, mas eu acho que é quando existe uma necessidade, é quando uma pessoa realmente sente, ok, eu senti aquela necessidade eu precisava de um transporte, era brutal pela minha segurança, pelos meus receios, não é? De ser assaltado, de ter que fazer aquela rua, uma rua gigante, que é uma avenida do Cacém grande, enorme a subir, eu tinha que fazer aquilo a pé. Pronto, e foi um pouco por aí. Depois, felizmente, passado uns anos, aos 15 anos, eu fui tirar uma licença de 50. Aos 16, eu tirei a carta de moto, 125. Tive uma RX, uma 50. Depois, logo passado um ano, tive uma DTR 125. Fiquei com ela pelo menos ali 3 anos, mais ou menos. Vim para o Porto, foi aí que vim para o Porto. Eu vim para o Porto com 18, estou com 36. Por isso já lá vai uns belos anos. Roubaram uma DTR. Fiquei 4, 5 anos sem moto. Fui buscar uma scooter, que eu tinha muitas saudades de andar de moto, então o meu pai tinha uma scooter encostada, peguei numa scooter, fiquei com a scooter, restaurei-a, andei 5 anos aqui em Gaia com a scooter e depois comprei a GS. Ok? Então passei de uma 50 para uma 800. Foi um medo. Ok? Já agora, escrevam aí, qual é a moto que vocês têm? Mete só se o modelo, que eu quero saber. Mete só o modelo. Põe só aí o modelo. Põe só aí o modelo que eu quero saber. Qual é a moto que tu andas atualmente? Ei, Zé Miguel. Tudo bem? Dan Ferreira. Pronto. Então, a partir daí, não é? Naquele momento, Africa Twin, máquina. Guzzi V7. Guzzi V7. Ah. Muito bem. Ninja 650, Benelli, SYM, NHT 125. TRK 502, KTM 890, muito bem, só canhões. Pronto, então o que é que acontece? Com essa moto, com a GS, não é? Era a moto de sonho, não é? Comprei a GS e comprei uma moto que me permitia fazer aquelas viagens que tinha na cabeça. Pronto, mas quando eu comprei a GS, passado 2 anos eu abri o meu negócio. E como tu deves imaginar, abrir um negócio não é uma coisa muito simples. Foram 3 anos muito complicados. Vendi um carro, quase que ia vender na moto. Para quê? Para suportar o negócio, não é? Que isso é que era importante. Quase que vendi a moto. Então, quando eu consegui, quando o negócio começou a correr melhor, e eu fiquei com a moto e as coisas fluíram, eu ainda dei mais valor àquela moto. Então, tem um valor sentimental muito, muito alto. E durante a semana eu trabalhava muito, e ainda trabalho muito, não é? Eu gosto de trabalhar, é fixe, sabe bem. Aí, Pedro, tudo bem? Viva! E o que é que acontece? Eu, aos fins de semana, comecei a fazer os meus tiros, as minhas viagens. Okay? Depois conheci um grupo de amigos que tinha moto, e daí fizemos uma primeira viagem em grupo. Então foi mais ou menos aí que começaram as viagens grandes. Okay? Foi com esta moto. Já tinha feito uma vez com a DTR, uma viagem com um amigo para Vila Mil Fontes, mas pronto. E o que é que nós temos que entender? Primeira coisa, vamos já entender isso. Existem vários tipos de viagem. Vocês concordam? Existem aquelas viagens que, talvez, uma pessoa que esteja a começar, e muita gente faz isso, vai simplesmente tomar um café a algum lado, sai de casa, vai tomar um café a algum lado, ok, e volta. Há outro tipo de viagem, que é uma viagem onde tu, se calhar, já vais almoçar mais longe, já estamos a falar, se calhar, de rodar ali uns 400 km, uns 300 km num dia. E depois há outro tipo de viagem, que é uma viagem que tu vais e já ficas vários dias. E aí já estamos a falar, se calhar, acima de 1000 km para cima. Mais ou menos, ok? Não é certo que seja 500, 600 mil, mas mais ou menos. Então, ao ir tomar um cafezito, ir a algum sítio, fazer uns quilómetros e voltar, basicamente, ir mais longe, fazer um almoço, não sei aonde, e rodar assim mais alguns quilómetros, e depois já as viagens grandes. Não é? Eu comecei por fazer, porque eu tinha muito pouco tempo, eu tinha tipo só o sábado à tarde ou o domingo, eu comecei a fazer tipo, eu quero ir ali, então fazia 300 quilómetros. E fazia isso aos fins de semana sozinho. E porquê que eu comecei a fazer sozinho? Vou-te contar a história, ok, de uma história que eu tive.
com uns amigos, foi um primeiro grupo. Eu comecei por... Combinamos e fomos a Fátima. Fomos a Fátima. Ao ir a Fátima, nós combinamos super cedo, não é? 7, 8 da manhã, vamos a Fátima. E, quando nos encontramos, tinha vários tipos de moto. 125, a minha era 800, havia se calhar outra que era 600, havia vários tipos de moto. E claro, aqui não há planeamento. Uma pessoa vai, junta-se, bora. Só que nós começamos a tivemos a infelicidade de um colega nosso, com uma moto recente até, partiu um raio. Partiu um raio, ainda pela Nacional, foi sempre Nacional, ainda pela Nacional, partiu um raio. O partir desse raio demorou pelo menos 2, 3 horas até que o reboque viesse e conseguíssemos seguir a viagem. Mas a aventura depois começou aí. Porquê? Porque depois, não é? Chegamos lá, já a Fátima, foi na Bênção dos Capacetes, é verdade, foi na Bênção dos Capacetes. Chegamos já a Fátima, eram 5 da tarde. Mas quanto a isso, não havia problema, né? Foi um acidente, não é um acidente, um imprevisto, acontece. Só que, quando nós, não é? A partir do momento que chegamos a Fátima e depois é para voltar, o que aconteceu? E daí a importância do planeamento. Vocês vão entender que o planeamento é importante para isso. Daí existiam as namoradas que foram de carro e depois quiseram andar aquele troço, não é? Foram com eles, não é? E depois o que aconteceu? A noite começou a cair, começou a ficar frio, as pessoas não estavam preparadas em termos de acessórios e tu começas a sentir que existe dificuldade, não é? As pessoas começam a ter frio, começam a ter uma experiência má. Estou a falar das raparigas que estavam com os nossos colegas. Pronto, é essa, o falta de planeamento ou a falta de pensar nas coisas, é isso que acontece depois. Outra coisa que aconteceu foi nós, não é? Várias motas começaram a ficar sem gasolina. E é estúpido, não é? Mas bastava só pôr. Pronto, mas a questão é que uma pessoa, por vezes, não é? Tu vais com motas com tanques diferentes. Não é? Os tanques das maiores levam mais, aguentam mais. E o das pequenas, não é? Leva menos e às vezes eles vão atrás. Então quando se dá conta, não é? Depois ficou um sem gasolina, depois ficou o outro, e depois houve uma altura que estávamos na autoestrada e depois tinha ficado sem gasolina na autoestrada. Olha, foi incrível. Como história para contar, é brutal. E o pessoal diz, essas histórias é que ficam. É verdade, fica, é altamente. Só que a viagem em si, infelizmente, não é? Não foi pelo o partir do raio que não conseguimos chegar à Bênção de Capacetes a horas, mas depois a partir dali foi só coisas estranhas. 2 motas sem gasolina em tempos diferentes. Já era, só para teres uma noção, eu cheguei a casa por volta da meia-noite, 1 da manhã. Então, só para ir a Fátima e voltar, que é uma viagem que até se faz bem, estamos a falar do quê? Estamos a falar de 200 km, 200 e tal quilómetros, não é? Só por aí tu vês que uma pessoa, se calhar, convém, não é? Ter algo minimamente planeado, algo preparado, pelo menos, ou alguma interação entre grupo, ou então alguma conversa antes, alguma preparação. Eu acho que isso é fundamental. E foi aí que eu disse assim, se calhar isto tem que ser melhor planeado. Então depois eu comecei a estudar muito pela internet, pessoal que viajava de moto, fazia imensos quilómetros. Pessoal que eu estudei que faz pelo menos 6.000 quilómetros numa viagem. Estamos a falar de 30 dias de viagem. Então essa aqui é umas informações fixas que eu já vou passar para ti. Agora, andando para a frente, vamos falar um pouco dos destinos, ok? Nós já falamos de viagens curtas, não é? Vai e vem, assim, curtinhas. Viagens de mais longe, onde se calhar já perdes o dia todo e já fazes mais quilómetros. E depois aquelas viagens onde tu ficas lá a dormir. Então, primeira viagem, que eu fiz várias aqui, essas de um dia, mas quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem grande, a primeira que eu fiz foi a Nacional 2. Quem é que já fez a Nacional 2? Quem é que já fez a Nacional 2? Ponham aí. Quem é que já fez a Nacional 2? Quem é que já fez a Nacional 2? Ninguém fez a Nacional 2? Pronto. Nacional 2 é aquela nacional, não é? Mítica, que provavelmente tu deves ter o sonho de fazer. Se não tens, considera fazer, porque é uma nacional que atravessa Portugal de norte a sul. São 738 quilómetros. Está bem? Isto aqui eu considero que não é um bate e volta. Isto já é uma viagem de
vários dias, ok? Logo por aí, quando é vários dias, estamos a falar que tem muitos quilómetros. Como é nacional, tem muitas horas, está bem? Tu pensas 338 quilómetros. Se fosse autoestrada, é uma coisa, mas como é nacional, nada tem a ver. Eu já te vou explicar isso daqui a nada em relação ao planeamento. É porque faz toda a diferença o tipo de estrada que tu vais fazer ou o tipo de viagem que tu vais fazer, ok? Outra nacional, vais fazer Rui, vais fazer para a próxima semana. Brutal. Boa sorte nisso, ok? Se vocês quiserem ver, eu tenho uma série da Nacional no canal do YouTube, está bem? Nacional 2. Outra Nacional porreira, que é a Nacional 222. A meu ver, Nacional 222 é uma Nacional altamente para tu aprenderes a curvar, ok? Porque muita curva, claro que existem curvas com bem apertadas, pouca visibilidade, mas não deixa de ser uma Nacional incrível para, se calhar, alguém que queira aperfeiçoar um pouco a sua condução. Porque, garantidamente, não é? Vai ficar com umas horas de experiência e com muitas curvas em cima. Não quer dizer que tu vais ficar um expert, não é? Depois daquela nacional, mas uma coisa é verdade. Tu vais ter mais um par de curvas nas tuas mãos. E garanto-te que ganhas sempre alguma experiência, porque tu precisas de horas, não é? A praticar. Não basta só teoria, precisamos de prática. Então, essas horas de fazer nacionais ou assim podem-te ajudar bastante. Eu já fiz Lamego Chaves, mas não quero. Gosto mais da régua para a frente. Exatamente, Leandro. Estou a pensar fazer Nacional 222 em 3 dias. 3 dias é potente. É para curtir mesmo à brava os locais. Sim, senhora. Isso é uma cena que eu vou falar com vocês. Se calhar vocês às vezes não pensam muito. Eu pelo menos não pensava. Que é isto que o Leandro está a dizer. Porque ele vai fazer a Nacional 222. Nacional 222 tem 223 km. Sai de Vila Nova de Gaia e vai até Foz Coa. O que é que a maior parte do pessoal, não é, conhece da Nacional 222? Aquele troço da Régua Opinião, que é o mais bonito, ou então a partir daí para a frente. E realmente aquilo é incrível. Está bem? O Rio Douro ali ao lado, tu vais com uma velocidade altamente, 80, 100, 120, aquela reta, aquilo é espetacular. Mas claro que, por exemplo, sinceramente, eu gosto de conhecer a Nacional toda. Eu, quando faço as viagens e eu tenho uma série de nacionais feitas, eu faço do início até ao final. Eu gosto disso, ok? Foi uma forma de eu conhecer Portugal e de ter assim mesmo... mas é bom o que o Leandro estava a fazer, que é, no fundo, parar e fazer o turismo, ok? Porque há vários tipos de viagem, não é? E nem sempre as viagens é só para comer estrada. Já, provavelmente no início é isso que nós fazemos, mas depois vai chegar a uma altura que isso só não chega. Pelo menos para mim. Porquê? Porque imagina, quando eu estava no meu negócio e eu tinha um fim de semana, eu simplesmente ia comer estrada. Eu pegava e ia embora, ia no mapa um destino, pegava, ia e vinha. Ok? Não turistava muito. Parava lá um pouco, almoçava e tal, mas o que interessa era fazer estrada. Agora, com outra noção, o que é que eu começo a fazer? Eu começo a estudar o local que eu vou, começo a estudar as paragens, começo a pensar, chegar lá um bocadinho mais cedo. Para quê? Para aproveitar o local. Porque assim não ficas só a comer estrada. Se tu tens a oportunidade de desfrutar do espaço. Isso aí é fundamental. Aliás, já estou aqui a dar algumas dicas sobre o planeamento. Pedro, sim, para a frente é fixe, exatamente. Pretendo fazer, mas não estou habituado a fazer tantos quilómetros. Boa cena, Guedes, é isso mesmo. Por fim de semana faço 400, 500. Já fazes bastantes, então. Tem site de internet com vários pontos interessantes, torna menos maçadora e mais interessante. Ok, muito bem. Outra nacional porreira que vocês podem querer fazer é a Nacional 16. Nacional 16 vai de Aveiro a Vilar Formoso. Sinceramente, foi uma das que mais fiquei surpreendido. Tem vários pontos interessantes para tu curtires. Tem boas curvas, tem boa estrada. Passas ali por Vouzela, que é super interessante parares. É uma nacional que eu também gravei aí para o YouTube, vocês podem ir lá confirmar. Eu tenho vários locais onde parei, é interessante. Pedro está aqui a fazer uma questão. Quando vais na moto
Não use auricular, não converse com ninguém. Aliás, se tiver a conversar com a Telma, nós falamos mesmo, abrando um bocado e falamos. Não uso, estou a pensar em comprar um, mas não uso. E não me comunico com ninguém, porque normalmente viajo só com ela. Não viajo com mais ninguém para já. Ok, outra nacional, malta. Outra nacional. Nacional 304. Esta aqui também o pessoal já ouviu falar. É uma nacional brutal. Isto é, há um troço da 304. A 304 é gigante. E a 304 é um projeto que eu tenho aí, que eu quero fazê-lo todo. Que ela começa em Monção. Ok? 304 mesmo é gigante. Começa em Monção e vai até Santa Marta Penaguião. É mesmo grande, tem muita curva também pelo que eu vi no Google Maps. É uma coisa que eu quero fazer. Lá está, como eu disse, eu gosto de fazer as nacionais todas. Mas, para ti que estás a começar, que queres realmente desfrutar e queres garantia que vais curtir, porque o tempo é algo que nós não... Que é finito, não é? Tu não tens o tempo todo do mundo. Se tens pouco tempo, tu tens de escolher bem o que é que queres fazer. Então, a Nacional 304, há ali uma zona que vai da Quinta a Mondim de Basto, que é só das melhores estradas. Foi considerada uma das melhores estradas para fazer aqueles testes de condução, ok? Uma das melhores estradas europeias para testes de condução. Imagina então tu e a tua moto lá a curtir. Tem curvas brutais, tens uma boa visibilidade, curvas longas, ok? Dá para treinar aí umas coisas interessantes. Já fui lá, tipo, várias vezes e já fui lá mesmo com o objetivo de filmar, com o objetivo de treinar curvas com mais velocidade, por exemplo, é porreiro. É incrível, tá bom? Podes almoçar lá em baixo. Podes ir também Senhora da Graça? Ajudem-me aí. Exatamente, é isso, Guedes. A Senhora da Graça, que é um sítio brutal, não é? Sobes até lá em cima, também é um sítio muito fixe. Também já fui lá com o grupo, já fui sozinho, já fui com um amigo só, já fui várias vezes. Também tenho um vídeo no YouTube disso, tá? Vocês podem ir lá ver se não conhecem. Vamos lá, mais uma. Última nacional a nível nacional, ok? É 103. Já a fiz. Ela vai de Castelo de Neiva a Bragança. Eu só fiz de Bragança até Braga. Falta-me aquela última parte. Na altura, foi uma altura de confinamento. Na altura estava a chover como um inferno e eu fui e fiz um camping selvagem. Okay? Foi mesmo a louco, não me arrependo nada. Foi das experiências mais fixe que eu tive. E aconselho-vos vivamente a fazerem coisas assim, a desafiarem-se um pouco. Não tenham receio, já vamos falar nisto sobre o planeamento de ir sozinhos. Vocês nunca estão sozinhos, ok? Há sempre alguém na estrada, há sempre alguma coisa fixe, há sempre alguém que vai ajudar. Não te preocupes com isso. Vamos já falar nisso. Ok? Pronto, então... Quem é que conhece aí a 103? Toda a gente conhece a 103. É uma nacional, olha, tem 265 km. 265 km. Só de nacional. Ok? Só de nacional. E por último, não cá, já lá fui 2 vezes. A 103, Guedes, a 103 são 265 km. E por último, já lá fui 2 vezes. Não é cá em Portugal, mas toda a gente já conhece também, não é? É os Picos da Europa. Picos da Europa fui com um primeiro grupo de amigos e aí só comemos estrada, e lá está. Por isso é que eu te digo, tu tens que fazer um planeamento porque tu, quando dás conta, tu podes simplesmente ir aos locais e não sentir quase nada, entre aspas, dos locais, porque só fizeste estrada. Não é mau. Eu também gosto. Se calhar há viagens que o objetivo é mesmo esse. Pá, vamos só andar. Há outras viagens que tu tens que desfrutar o local. Quando eu fui lá a segunda vez, eu já mudei, já fiz um planeamento diferente, já fui com a Telma e eu desfrutei muito mais dos locais. Eu pude fazer turismo, eu pude saborear mais a zona onde eu estava, eu pude desfrutar mais do parque campismo, eu pude visitar mais coisas e, no entanto, acabamos de fazer quase os mesmos quilómetros. E é estranho, não é? Porque é por isso que é interessante tu às vezes pensares. Quando é viagens grandes, pensa bem no que é que tu queres para alinhar a expectativa com depois com o que vai acontecer, não é? Quem é que já foi aos Picos da Europa? Alguém já foi aos Picos da Europa? Das que eu falei, qual é que gostaram mais? Da Nacional 2, 222, 16, 304, 103, dei 5 e os Picos da Europa, dei 6. 6 destinos.
Já foste a algum? Não é? Já foste a vários? Não foste? Como é? Já sim, o Pedro já andou em todas. É isso mesmo. Tudo bem, tudo bem. Bora lá, malta. Bora lá falar de planeamento. Picos foi incrível. Picos é incrível mesmo. Picos é aquela questão. Tu vais, eu fui uma vez, fui duas e fico com vontade de ir a terceira. É do caraças, pá. É do caraças. Vamos lá. Vamos falar de planeamento. Então, bora falar de planeamento. Bora. Então, qual é a importância de nós fazermos um bom planeamento? Primeiro, conseguimos definir uma melhor rota. Ok? Força aí, Rui. Grande viagem para os picos. Diverte-se. Primeiro, quando nós fazemos um planeamento, nós conseguimos definir a melhor rota. O que é a melhor rota? Segue Borges, eu respondo depois, está bem? Deixa-me agora acabar este raciocínio. O que é que acontece? Quando nós queremos fazer uma viagem, se tu vais daqui a Aveiro, se tu vais fazer uma viagem daqui, por exemplo, a viagem é curta, tu vais fazer 300, 400 quilómetros, não há muito que planear, a não ser, ok, o local onde vais jantar ou almoçar. Qual é a rota que vais fazer? Não é? Convém, não é, ter essa noção. E quando é num dia, tens que ter atenção uma coisa. Porque o pessoal, no outro dia eu estava a ver outra live e eu achei interessante, né? Porque nós, normalmente, e eu também gosto de andar mais nacional, mas nem sempre a melhor solução é ir por nacional. Eu vou-te dar um exemplo. Eu falei aqui de algumas nacionais, né? Olha aqui a nacional, por exemplo. Olha aqui a nacional que eu fiz. Olha, nacional 16. Vamos falar da nacional 16. Nacional 16 eu fiz num dia. Nacional 16 é, por exemplo, são 224 km por nacional. São 4 horas em cima da mota. Ok? E tu dizes, 4 horas é pouco. Pois é. Mas tu nestas 4 horas tens de ter em conta as paragens que vais ter. Tens de ter em conta o tempo dessas paragens. Não é? Tens que ter em conta que ela não está, por exemplo, a nacional começa em Aveiro. Eu tenho que ir de Gaia para Aveiro. Tem esse tempo extra. E depois, o mais importante é quando tu fazes o trajeto, né, tu vais, tu tens que voltar. Então, quando eu estou lá em Vilar de Formoso, eu tenho mais 225 km para fazer para cá. E aí, é óbvio que eu tenho que escolher como é que eu vou fazer. Então, como é que eu fiz? Tive que apanhar a autoestrada aqui para Aveiro, para ser rápido. Então, por isso é que é importante eu planear. Se eu não olhasse para o mapa, se eu não fizesse uma análise, eu escorregava e ficava. Eu já fiquei quase o dia todo, atenção. Porque eu vou gravar e assim. Mas imagina, eu ficava ainda mais tempo se quisesse só fazer nacionais. Então nós temos que usar o planeamento como algo que nos ajude, não é, a ser rápidos em certos momentos e, de certa forma, a ser rápido a vir para casa depois. Porque imagina, eu desfrutei a nacional, eu parei em vários sítios, eu curti muito, eu demorei provavelmente mais de 4 horas em cima da moto. Eu parei mais 3, 4 horas fácil. Quando tu vais andar 4 horas de moto, tu considera que vais ter paragens à volta de 2 horas. Podes meter mais 2 horas em cima. Então, olha, com 4 horas de viagem, uma boa dica, nacional. Vou fazer uma nacional que tem 4 horas de viagem. Tu põe mais 2 horas em cima com as paragens. E posso-te garantir que provavelmente vais precisar de 3. Na maior parte das minhas viagens, eu tinha um ponto de arranque tipo 9, a chegada era às 4, não é? Só que, por acaso, o que acontecia? Ou saía uma hora mais tarde e normalmente chego sempre mais tarde ainda. Mesmo planeado, há este delay. Imagina se não for planeado. Eu não tenho a noção quando é que eu vou chegar, eu não tenho a noção do que é que posso fazer depois. Percebes porque é que é importante planear? Porque se tu planeares, tu sabes, ok, já estou atrasado. Tu sabes que naquela hora já poderias estar ali e não estás. Tu já podes pôr um ritmo diferente ou não. Tu sabes que depois já chegas mais tarde. Não quer dizer que vai exatamente acontecer como tu planeaste. O mais certo é que não aconteça. Nunca acontece, no meu caso. Só que eu já estou precavido. Eu sei, pronto, já vou chegar mais ou menos a esta hora. Está bem? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e por isso é que é importante. Outra coisa, consegues avaliar custos da viagem. Outra coisa, tu, se fores para fazer viagens mais longas,
tu tens que reservar hotel, tu tens que ter isso tudo agendado. Depois, o que é que tu fazes? Tu preparas os locais de turismo. Se não fizeres planeamento e simplesmente chegares lá, tu podes às vezes não ter bilhetes naquela altura, que poderiam ser comprados online antes. Tu podes não saber, por exemplo, quando chegares lá, porque às vezes fazes o planeamento da rota. Eu faço a Nacional 2. Eu sei que a Nacional 2 é seguir pela Nacional 2. Ok, mas sabias que em certas zonas perto da Nacional 2 existe um ponto ou outro turístico que poderias parar e curtir mais? Então, se tu planeasses isso, tu sabias, olha, eu quero chegar ali, quero parar ali. Não é? Entendes? Portanto, o planeamento é isso. Não é uma coisa muito difícil de se fazer. Não significa que vai dar sempre certo, mas tu sabes minimamente como contar, sabes se estás dentro do plano ou não. E claro, imprevistos vão sempre acontecer e não há stress nenhum. Tá bom? Então, eu acho que isso é o melhor, a melhor coisa que tu fazes é planear de maneira que tu consigas melhorar a rota se for necessário, ajustar. Olha, vou-te contar o que aconteceu no outro dia. No outro dia, eu fui com a Telma ali à Figueira da Foz e nós íamos Nacional. Só que Nacional daqui até lá, pela 109, que é brutal também, que eu já fiz, tu demoras assim fácil quase 2 horas. Mas eu olhei para o relógio e nós atrasamos na saída. Eu disse assim, chegamos ali a Aveiro e disse, fogo, já é 1. Se eu quisesse manter o plano nacional e eu não soubesse quantas horas faltavam, não é? Não tivesse pensado nisso, eu ia chegar a que horas para almoçar? Às 4 da tarde. Estás a perceber? São coisas simples. Se calhar, às vezes podes não ter essa noção, mas quando tu vais com um grupo, não é? Convém ter estas conversas e alguém dar aquelas indicações, malta, temos que arrancar este horário. Para quê? Para chegar lá mais ou menos neste. Pode haver atrasos, tudo bem. Mas nós encaixamos. Não ficamos apiados com nada. Se temos um restaurante lá à espera, o restaurante por vezes pode fechar às 3. Olha que chegas às 3:30. É chato. Não é? Perdes um almoço, percebes? Uma pessoa vai curtir de moto, mas uma pessoa tem que desfrutar ao máximo. Tem que curtir a viagem em todos os sentidos. Ok? Já respondo às vossas questões, está bem? Deixa-me só continuar aqui. Segunda coisa. Primeira coisa no planeamento, ok? A importância de planear. Eu acho que vocês já perceberam que é importante planear alguma coisa. Tá? Primeiro tópico. Segundo tópico. Qual é o teu nível de experiência? Acho que estavam a falar nisso há bocado. Fizeram uma pergunta sobre experiência. Ok. Qual aconselhas para quem está a começar? Vou responder aqui à Seg Borges, ok? Qual nacional para quem está a começar? Uma mais pequena, ok? Experimenta fazer a 304 se estiveres cá próxima. Tens que ver os quilómetros que demoras a fazer lá. Se estiveres em Lisboa, tens de terem cuidado porque é a viagem de Lisboa para cá e fazer a 304. A 304, a zona mais bonita, são 36 km. Se fores da zona do Porto, aconselho-te ir lá, é mais tranquilo. Faz distâncias, imagina, se tu já viajaste 100 metros, começa a fazer depois 200 km. Não, desculpa. Se já viajaste 100 km, depois faz uma de 150 km. Depois faz uma de 200 e vais crescendo, ok? E eu acho que isso é importante, ir crescendo aos poucos, tá bom? Mas depende, eu acho que elas são incríveis. A 103 também é brutal, aí vai depender do tempo que tu tens. Nacional 222 também é brutal, mas é muita curva. Se quiseres ficar mais à vontade nas curvas, é cansativa a 222. Não diria que fosse a primeira a experimentar, ok? Acho que uma 103 desfrutavas muito mais e acho que uma N16, a N16 também desfrutavas muito mais. Isso se eu fosse recomendar, ok? Muito bem. Vamos então aqui mais dicas. Experiência. O que é que tu tens que entender? Estás a planear a tua viagem. Qual é o nível de experiência que eu tenho? Experiência significa o quê? Não é o tempo que eu tenho a carta. Não é. Porque eu, experiência, só tenho mais com a GS nestes últimos, 4, 5 anos. Eu não tenho desde que tenho a carta. Okay? Tive uma experiência com motas pequenas e tal, mas experiência com aquela moto, comecei do zero com aquela moto. Aquela é uma moto muito grande. Eu senti muito medo quando peguei naquela moto. E vocês de certeza que também sentiram isso. Vocês se calhar sentiam receio, não é? Eu também senti. E por isso é que eu fui depois estudar várias coisas e vou partilhando com vocês. Então,
qual é a minha experiência? Qual foi a viagem mais longe que eu fiz? Esta moto é nova, não é? Eu estou habituado a esta moto. Eu sinto-me bem com esta moto. Eu sinto-me capaz. Porquê? Porque andar de moto, eu digo isto muitas vezes, andar de moto é desconfortável. E o pessoal pensa, não, mas andar de moto é brutal. Andar de moto, se andares mais do que 1 hora em cima dela, tu estás a fazer uma atividade sempre com o corpo. Tu estás sempre a contrair o corpo. Não é? Estás sempre ali em movimento, apesar de tu ir sentado e ser brutal. As pessoas acho que perdem um bocado essa noção. Se tu tiveres 2 horas em cima de uma moto, é muito normal que tu fiques com dores de costas, dores de pulsos, dores na cervical. Eu mesmo fico e eu tenho um bom condicionamento físico. Imagina quem não tem. Não é? Então, acho que isso tem que ser avaliado. Porque se tu, por exemplo, qual é a melhor nacional? Muito bem. Se eu espetar uma nacional 2 a uma pessoa que não está nada habituada, a pessoa vai sentir muito desconforto. E se for mal planeado em termos de quilómetros nos dias, vai ser duro, ok? Não significa que não seja uma boa experiência. Não significa que a pessoa fique desanimada, não é? Ou que não goste. Não é isso. Eu estou a dizer é que há coisas que tu consegues gerir e ajustar para que a experiência seja ainda melhor, ok? E em termos de experiência é isso. Outra coisa, quando nós temos pouca experiência, nós temos muito receio, muito medo. Então, a falta de experiência vai fazer com que tu, se calhar, em vez de quereres ir a algum lado, não vás. Porque tens medo de ir sozinho. Então, começa logo por aí. Então, o conselho que eu te dou é, mas vai a sítios mais pequenos. Eu estou aqui em Gaia. Eu podia pegar, vou a Aveiro e venho. No outro dia pegava, ia a Viana e vinha. É mais ou menos a mesma distância. Não é? Ou então depois ia a Coimbra e voltava. Percebes? Tu vais ganhando experiência. Vais. Depois fazes 100, depois fazes 200, depois um dia fazes 300, já fazes 150, 150. E é assim que tu vais ganhando experiência. E também vais ganhando calo. O que é que significa calo? Tu vais habituar o teu corpo àquela atividade. É como um exercício físico. Tu vais fazer exercício físico, é umas dores terríveis, não é? Só que o exercício físico tem uma intensidade superior à atividade física que é andar de moto. Então, quando tu andas de moto e vais somando umas horas no corpo de moto, daquela atividade, o teu corpo vai se adaptando. E ajusta-se àquilo. Logo, vai somando umas horas. Aí já fiz 4 horas de viagem. Boa. Na próxima viagem fazes 5. E aí vais crescendo. Claro que há oportunidades que, se calhar, não vais conseguir fazer aquela viagem intermédia e convidam-te para ir a uma viagem que é brutal e tu, se calhar, de 100 km vais fazer 500. Ok, vai, não vou dizer para tu não ires. Não é? Quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Se me perguntassem assim, as minhas viagens, o máximo de quilómetros que eu fiz foi 1600. Se me dissessem assim, vamos fazer 2500, eu ia já. Azar. Nem tenho andado muito, estás a perceber? Mas eu ia. Ia sofrer? Ia. Mas eu ia. Porquê? Porque eu já tenho essa noção, já percebo como é que funciona. Claro, procurava fazer um planeamento bom para ter uns quilómetros equilibrados. Já vou falar sobre isso, está bem? Já vou falar sobre isso. Outra coisa que é muito importante, e eu falo muito aqui no Vendas Novas. Eu adoro ir a Vendas Novas. Já fui 2 vezes. Uma com uns amigos. E eu, aliás, eu fiz a Nacional 4, agora quando vim de Sevilha. Eu fiz a Nacional 4, que é brutal, que passa aí, ok? E fui agora quando vim de Sevilha. Por isso depois eu estou a editar. Amanhã já vou lançar o segundo episódio de Sevilha. Mas vai sair mais para a frente. Ok? Mas é grande sítio, é grande spot. Vamos falar agora dentro do planeamento já percebemos a importância. Já percebemos a experiência. Como é que tu nivelas a experiência consoante a tua moto, os teus quilómetros, o teu corpo, não é? Super importante. Terceira coisa, manutenção da moto. Como é que está a tua moto? É uma moto nova? Maravilha. É uma moto usada? Então já requer alguns cuidados. Se for uma moto nova, a coisa fixe é... moto nova... Não é coisa fixe. O que tens de ter em atenção com uma moto nova. Porque é assim, se tu tiveres uma 125, há viagens, não é? Que a manutenção de uma 125 normalmente tem uma periodicidade menor. O que é que significa? Que tu com uma 125, a cada 3000, não sei, deves trocar o óleo. Vamos imaginar que tu estás com 2000, tens de trocar o óleo aos 3000, mas estás com 2000. E a viagem é de 1500.
por exemplo, que é uma grande viagem de 125. Não é? Mas imagina, tu tens de ter isso em atenção. Então, o que é que tu tens que fazer? Fazer a manutenção antes. E avaliar se a distância total da viagem não passa, ok? A quilometragem do óleo que tens dentro do motor. Outra coisa, pastilhas a meia vida. Uma viagem grande, ok? Estamos a falar de viagens grandes. Não estamos a falar daquela viagem do bate e volta aqui, 300 km, 400. Não é essa. Essa aí, em princípio, né? Se o material tiver a meia vida, funciona. Mas se tu tiveres que fazer 1600 km e tiver já um pneu, como eu tinha o de Sevilha, que já estava de meio gasto para baixo, convém trocar. Pastilha de travão, se tiver assim meia coisa, convém trocar. Não é? É uma viagem grande. É uma viagem que levas mais peso. É uma viagem que travas imenso. Por isso, tudo o que seja, em termos de manutenção, óleo, pneus, olha, pneus das coisas mais importantes, não é? Óleo, pneus, põe um pneu novo. Ficas com o anterior. Quando voltares, pá, podes pôr o novo outra vez. Pá, dás um jeito, percebes? Mas não compensa arriscar, está bem? E comprometer a viagem que vais ter. Imagina o que é que estás em Espanha e o teu pneu começa a aparecer no arame. Imagina o que é estás na viagem, vais ter que arranjar um local, que às vezes não arranjas porque é fim de semana. Tens que arranjar o pneu, vais perder um dia, 2 e vai dar uma banhada, ok? Vai estragar a tua viagem, provavelmente, e vai estragar a viagem de outras pessoas que estiverem contigo. Por isso é que é importante planeamento, e dentro do planeamento tem aqui a secção da manutenção de moto, ok? Olha outra coisa boa, bateria. Eu, quando fiz a minha Nacional 2, eu detetei que o alternador da minha moto estava avariado. E ela o que é que fazia? Descarregava. E isso foi uma avaria. Só que não era... Assim, já havia indícios, só que eu não tinha percebido que era o alternador. Não tinha. Eu notava que eu fazia as minhas viagens aqui e fazia 300, 400 km e realmente quando ela ia a pegar, falhava um bocadinho. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, nunca tive nenhum sinal diferente. E como eu optimizo com o Optimize, aquele do carregador de baterias na garagem, eu ponho lá e ao colocar lá, não é? Ela estava sempre estável. Pá, e eu segui assim. Mas correu mal. Aprendizado. Ok? Aprendizado. Então mais um item para tu teres atenção. Já tens mais de 3 anos essa bateria. Põe uma bateria nova. Antes da tua viagem. Assim vais, tudo zero. O importante é isso, é levares a moto como se tivesse saído do stand. Se tu levas a moto assim impecável para uma viagem, a tua confiança vai tranquilo, tu vais tranquilo e vai correr melhor. Ok? Quarto ponto. Um quarto ponto que é aquilo que eu já disse há pouco, que é, às vezes nós estamos sozinhos. E às vezes nós não fazemos as coisas porque estamos sozinhos. E vou-te dar um grande conselho. Uma das coisas que eu costumo fazer isso, mas aquele primeiro grupo que eu fui a Fátima, eu gostava de andar com eles, só que houve uma altura que eu sentia que eu queria, eles não podiam. E as pessoas têm a sua vida e eu não tenho nada que ficar ou achar que eles deveriam vir. Não, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus momentos, cada um tem o seu tempo. E na realidade eu tive que entender na minha cabeça, amigo, queres fazer, faz sozinho. E foi isso que me trouxe até aqui. E foi isso que me fez ir sozinho, explorar, fazer quilómetros, fazer mais manutenções da minha moto, aprender mais coisas e chegar aqui e estar a falar com vocês. Por isso, uma coisa que eu te digo é, por muito receio que tu tenhas de viajar, porque achas que estás sozinho, tu nunca estás sozinho. Deixa eu contar-te. Eu tive mais uma avaria em Sevilha, estás a ver? Mais uma avaria em Sevilha. Em Sevilha tive mais uma avaria. Foi quando eu estava a vir já. De repente a moto não liga. Desligou tudo. Imagina, tu dás à chave, não dá sinal nenhum. Nenhum. Quem nos salvou foi um senhor que estava a sair de casa, entrou num carro, e mesmo que eu estivesse sozinho, não estava sozinho de Água Telma, mas mesmo que eu estivesse sozinho, aquele senhor ajudou-me. Disse-me onde é que havia uma oficina, disse-me tudo, deu-me o contacto, deu-me tudo. Por isso é que eu estou-te a dizer, mesmo que tu vás sozinho para algum local, não é? Se acontecer alguma situação assim, estranha, não é? Que não seja uma queda, não é? Também não vamos ser drásticos, não é? Porque tu não podes viajar acompanhado só porque tens medo de cair e ficas lá metido num buraco. Isso não faz sentido nenhum, não é? Tu não te podes apavorar com isso. Tu não podes deixar que o medo te trave de fazer
e curtir. Se tu soubesses o que eu já curti sozinho, os quilómetros que eu já fiz sozinho, esquece. Aliás, eu posso dizer que quando eu estou em filmagens, gravações, sozinho ainda é melhor. Porquê? Porque eu não tenho outra pessoa ali a apanhar seca, não é? Não faço as outras pessoas pararem por minha causa, não é? Eu consigo parar, desfrutar, gravar coisas para depois pôr aqui para vocês. Por isso, são viagens diferentes. O que eu tenho para dizer é, mesmo sozinho, faz um bom planeamento. Olha, tu fazendo um bom planeamento, primeiro, vais ganhar mais confiança. Vais perceber, tipo, e eu fazia isso. Eu saía sozinho e eu dava o meu planeamento à pessoa cá em casa. Olha, eu vou fazer isto e eu vou me manter em contacto. Já salvaguardo qualquer coisa. Porque a pessoa pelo menos sabe que, olha, cheguei aqui, estou a almoçar aqui. Depois eu andava uma hora, mandava uma mensagem. Olha, estou aqui agora. E a pessoa cá em casa, não é uma pessoa que está a me acompanhar, sabe exatamente, minimamente, onde eu estou, e eu vou dando respostas a cada uma hora ou assim. Por isso, de alguma forma, está ali controlado. E acredita, vais ganhar sempre muito mais. Se tu fores a ver, há muita gente que faz a volta ao mundo sozinha. E tu dizes, que coragem. No fundo, a pessoa está sozinha e não está. Porque tu vais sempre encontrar pessoas na rua. Vais sempre encontrar alguém que te vai ajudar. E no mundo do motociclismo, então, esquece. É muito boa cena, o pessoal é fixe. O pessoal vai-te ajudar, ok? Pronto, última coisa para falar aqui sobre o planeamento é o tempo que tens de viagem. Porque, sinceramente, eu acho que é isso que define tudo. Eu, por muito tempo, só tive um dia da semana para viajar. Depois consegui 2 dias. Quando eu consegui 4 a primeira vez, eu fui para os picos da Europa. Por isso, às vezes, nem é muito dinheiro. Eu gastei muito pouco quando fui para os picos da Europa com o pessoal. Não gastei muito dinheiro. Gastei ali entre 300 e 400 euros. Com tudo. Foi camping, claro, foi camping. Foi comer estrada para caraças. Metade em gasolina, outra metade em comida. E só rodar. E é o que eu te digo, é assim, o tempo vai ajudar muito no teu planeamento. Porquê? Se tu tens, eu conheço pessoal que fez a Nacional 2 em 3 dias. É uma coisa que para mim não faz sentido, porque eu só vou comer estrada. Não vou desfrutar. E uma das coisas que eu mais curti e fui aplicando esse conhecimento foi, olha como é que eu fiz a Nacional 2, que é um bom exemplo para as tuas viagens. Tu vais fazer uma viagem com mais dias, 3, 4 dias. Que me digas, Fábio, primeiro dia eu vou rodar 500 km. Está fixe. Está fixe. No primeiro dia tu estás fresco. Estás cheio de vontade, altamente. No segundo dia, sabes o que é que eu rodava? Mais ou menos uma média de 250 km. E tu dizes, e 250 km? Lembra-te, 250 km nacionais são 4 horas. Tu acordas cedo ou não acordas? Depende. Tu sair, não sair, perdes tempo. Comer, não comer, perdes tempo. Quando dás conta, estás na hora do almoço. Nisto passou 4 horas fácil. E tu vais a desfrutar, vais devagar, não vais a abrir no Nacional. A média de horas que estávamos a falar ali era 4 horas para 200 km. Há nacionais mais difíceis, outras não. Então pensa. Eu saio de manhã. Há pessoal que sai muito cedo e eu curto isso. Eu também gostava. Só que a minha companheira não sai assim tão cedo. Tipo, ela é um bocadinho mais lenta. Tranquilo, eu tenho que respeitar isso. Né? Tens que respeitar isso. Às vezes saímos já às 9. Às vezes uma pessoa fica e relaxa um bocadinho de manhã também. Para não andar naquele stress. Bora, não é? Tu sais às 9. Começas a viajar. Viajas 1 hora ou 2, ok? Andas, não andas. Paras, não paras. Depois já almoças. Perdes 1 hora. Andas, não andas. Paras mais um bocadinho ali, metes gasolina porque não meteste antes, porque isso acontece, não é? Pau. Quando dás conta já é 4, 5 da tarde. Se tu fizeres 250 km, não é? E dependendo da moto, nem falei da moto, atenção. Mas em serra, acho que dá para... Mas uma moto com mais cilindrada vai sempre andar um bocadinho mais rápido. Não é mais rápido, é mais torque. Ela sai mais rápido. Essa é a grande diferença de uma moto 125 e de uma 500. Não é que na Nacional as duas não consigam e não andem à mesma velocidade. Andam. Só que uma 125 demora mais a chegar àquela velocidade, a 70. A 500 chega mais rápido. É isso que faz a diferença em paras e arrancas em semáforos, que faz com que as motas com mais cilindrada sejam mais rápidas na Nacional. Não pela velocidade máxima, estás a perceber? Então, isso é outro fator que tens de ter em conta. Motas com cilindrada mais baixa, tu vais perder mais tempo.
Não é? Vais perder mais tempo. Claro que a média que está ali está a falar de 50 km horários. O Google, o Maps faz 50 km horários pela nacional. Mais ou menos, acho eu, né? Que é a velocidade limite. Então, de certeza que é isso que ele faz. Então, voltando aqui à questão tu tens de ter isso em atenção. Não é? E tu fazes as 4 horas, tu chegas ao destino com 250 km, foi o que eu fiz no segundo dia do Nacional, 2. Eu chego ao local, tenho que fazer o check-in, perco outra hora, mas eu chegava ao local, chegava de dia, o que é bom, porque viajar à noite é outros 500. É fixe, eu gosto, mas são outros 500. Não tens tanta visibilidade. Às vezes já estás mais cansado, está bem? E daí um bom planeamento para tu perceberes a que horas andas. Se tu fores andar no inverno, tu tens que planear e terem atenção a isso, porque às 5 da tarde já começa a ficar noite. Não quer dizer que não seja bom andar à noite. É fixe, mas não tens tanta visibilidade. Os carros não te veem tão bem. Não te esqueças que as motas não têm uma grande visibilidade. Mesmo que tenhas muitas luzes, assim, pronto, aí já é mais. Mas a moto nunca tem tanta visibilidade. Então, é mais seguro sempre andar de dia. Isso tem que estar em conta às vezes no planeamento. Ok? Olha que eu acho que isto aqui são pequenos detalhes que fazem a diferença depois da tua viagem também. Imagina que vais fazer um camping. Vais fazer um camping, chegas lá à noite. Eu já cheguei. Eu já fui, eu já saí, olha, um dia fui com a moto, fui daqui e fui para o Odeceixe. Daqui para o Odeceixe. Nacional, 109, curtição, daqui até Lisboa. Lisboa, fiquei lá a dormir na casa da minha avó. No dia a seguir, fui ter com um amigo a Lisboa, só saí de Lisboa às 3 da tarde. Bem que me lixei. Porque era outubro. 3 da tarde, apanhei o ferry tipo 4, ali em Setúbal, mais ou menos, Setúbal, Troia. Quando cheguei a Troia já estava noite. Fiz mais 1h30, 2, até chegar ao de 6, pela comporta, sempre noite. Só tinha um farol de halogéneo, que não é o que eu tenho agora, que agora tenho um farol LED melhor. Um farol de halogéneo, e digo-te uma coisa. Foi, olha, quarta velocidade, no máximo 80, 70, não dá para ir mais, porque tu não vês nada, não projeta mais luz ao fundo, então tu não consegues acelerar mais, nem sabes o que é que vem. É animais a passar. E essa é a realidade. Então, estás a perceber? Só que é assim, naquela altura planeei, mas depois, ok, fui assumindo, né, que isto está com as pessoas, que isto está mais tempo com as pessoas, acabei por aceitar a forma como foi correndo. Mas tipo, eu olhei e disse assim, é lixado assim, pá, é lixado. Corro mais riscos, chovia também, mas aí eu estava equipado, está-se bem. Ok? Pronto, mais coisas. Outra coisa, o equipamento, quando tu fazes o planeamento, tu consegues perceber o que tipo de equipamento vais levar. Quando tu tens experiência, e nas minhas últimas viagens, o que é que eu tenho percebido? É que, por exemplo, tanto nos picos da Europa, nas 2 vezes que fui no verão, eu apanhei tanto frio como calor. Então eu consegui usar tanto o equipamento mais quente, dentro do inverno, porque depois a chegar a Portugal, em certos momentos, meia-noite ou assim, ou então nos picos onde estava muito calor. Então eu usei o equipamento de verão e o equipamento de inverno. Se tu não tens um planeamento e tu já não tens alguma experiência nisso, tu vais te dar mal. Porquê? Tu podes apanhar tempos que não estás à espera. Se não fizeres uma análise do tempo que está no local, tu não sabes o tempo que vai estar. E acredita, na moto dá para apanhar frio. Não sei se vocês já apanharam. Eu já apanhei bastante. Já sofri bastante. Quando ia para os Gerês com neve no chão de manhã, já fiz aí coisas loucas onde, se uma pessoa não estiver preparado, esquece. Ok? Pronto. Já passei aqui algumas coisas importantes para o teu planeamento. Eu acho que isso aqui já te vai ajudar. Muita atenção com autoestrada, 100 km de autoestrada. Estamos a falar de 1 hora. Em serras, estamos a falar às vezes de 2. Em nacionais, quase que duplicas o tempo. Então, o tempo de viagem de uma coisa é diferente de outra. Muita atenção a isso, está bem? Pronto, vamos então falar algumas dicas que eu separei aqui. Melhores meses para viajar, malta. Melhores meses para viajar. Parece estúpido, né? Parece que uma pessoa viaja quando quer, mas não é bem assim. Eu sou sincero, eu viajo quando quero. Quando quero, isto é, quando eu quero ir, eu vou. Se eu definir, está feito. Se chover ou não, azar, eu vou. Eu gosto dessa aventura.
eu gosto de apanhar com chuva. Quando é viagens grandes, que chova. Normalmente, quando tu vais fazer muitos quilómetros, vais apanhar chuva, tá bem? Porque aqui não chove, mas daqui a 200 quilómetros pode estar a chover fora da época. Mas quais são os melhores meses para andar de moto? Não é agora, certamente, está um calor desgraçado. Maio, junho, ok? Setembro, outubro. Esses são aqueles meses tradicionais que tu vês aí nos sites, o pessoal a falar, ok? Pronto. Achei importante também dizer-vos, por acaso estou a pensar combinar vou fazer o ACT, que é uma prova são várias etapas a nível nacional por terra e eu vou meter uns pneus na minha moto de off-road e vou fazer por troços, ok? Já tenho combinado para outubro. Depois eu vou partilhar com vocês. Como eu disse há bocado, as viagens são sempre mais lentas por serras e por nacionais. A autoestrada pode ser uma ótima solução para tu vais a algum sítio por nacional e voltas de autoestrada. Facilita, és mais rápido a chegar a casa. Eu sei que é seca, mas olha, o tempo é valioso, não é? O tempo é valioso e o tempo que também, imagina, é o tempo e o cansaço. Porque se tu vais por nacional, vens por nacional, imagina o que é isso, fazer nacional 2 e voltares por nacional 2. É difícil. Ok? Mais coisa. Como é que eu faço o meu planeamento? Ei, Fábio, como é que tu fazes? Usas alguma aplicação? Sinceramente, não uso nada de especial. Eu pego no Google Maps, eu faço por troços. Isso aqui foi uma coisa que me ajudou bastante. Então eu quero fazer Nacional 2. Está bem. Eu meto Nacional 2, dá para meter, ela aparece inteira lá. E é assim, há pessoal que deve perceber mais do que eu daquilo e consegue fazer os pontos e os pontos de ligação e assim. Só que eu gosto de pensar por troços. Okay? Então eu penso no primeiro dia, 500 km. Eu penso, quero ir daqui a aqui. Ponho Nacional, ajusto para Nacional 2 e faço etapa. Esta é a minha primeira etapa. É assim que eu gosto de fazer. Faço por etapas. Então, primeira etapa, primeiro dia, só isto. Divido, só ponho aquele dia. Então, um dia, registro. Dentro do mapa que está lá, o que é que eu faço? Eu vou ao Google Maps, eu vejo pontos turísticos a passar próximo da Nacional. Tu vês as imagens, analisas, tiras o nome, pões já no teu bloco de notas. É fixe isso é fixe. Porque assim não, as coisas, assim tu estás a fazer nacional, estás lá com o pessoal, dizes, ei, vamos aqui, já está lá, tipo, copia, cola, vai. Tá bom? Isso pode ser bom. Claro que há aplicações muito boas, eu é que não estou a trabalhar muito com elas ainda. Se vocês souberem, digam-me que eu tenho todo o gosto em aprender isso. Ok, verificar momentos de abastecimento. É uma cena importante. Vais com motas diferentes. Uma boa média, há motas que não fazem muito mais do que 200 km. A minha faz 300. Mas se eu estou com motas naked, por exemplo, ou motas cilindrada mais baixa, com tanques mais pequenos, ou motas que até consomem bem e que tenham um tanque pequeno, se calhar em grupo convém perceber, malta, qual é a moto que consome, perceber mais ou menos, olha, quantos quilómetros faz a tua moto? A pessoa que disser, não é? Olha, a minha moto faz 150. Pronto, tu sabes que se aquela moto só faz 150, tu quando chegares ali à volta dos 100 km, deves parar para abastecer aquela moto. Porquê? Porque acontece, malta. Vocês acham que não, está lá a luzinha, está lá os quilómetros, mas as bombas não vêm ter com vocês. E muitas das vezes uma pessoa mete-se em alguma zona, estamos em nacionais, não há uma bomba de gasolina. Pá, isso acontece. Isso acontece. E se uma pessoa pensa que não, que aqui é tudo na boa, não. Às vezes tu estás em locais que não há. E se aquela bomba por acaso está fechada? Já me aconteceu em Sevilha. E se está fechada? E se tu fazes uma análise de levar até... Percebes? É que isso aí depois atrasa-te 1 hora ou 2. Então o que é que tu vais fazer? Ok, aquela moto só faz 150. Tu ali aos 100 vais ter que parar. Quando parares, na maior parte, ou na melhor hipótese, o ideal é toda a gente colocar. Ok? Vamos imaginar que faz 200. Pronto, faz 200. Toda a gente convém colocar. Porque se nem toda a gente coloca, passado um bocado já está o outro a querer colocar no grupo. E então é mais uma paragem. Passado um bocado já está o outro a querer colocar no grupo. Quando tu vais a ver, está toda a gente a colocar de 20 em 20 minutos. E isso aí vai-te atrapalhar a viagem completamente. Isso é muito comum acontecer. Estou a falar a sério, malta. Estou a falar a sério. Isso é muito comum. Por isso é assim. As motas, uma média, vai 250, 300. Toda a gente a cada 200 fazemos uma paragem. Como é que se faz essa paragem, mais ou menos? Dentro do planeamento feito,
de onde vais passar, dizes, olha, é aqui mais ou menos temos que meter gasolina. Não tem que ser num posto específico. Podes procurar ali ao lado, mas, do género, vou dar um exemplo. Fui fazer Nacional 2. Saí de Gaia, fui para Chaves. Em Chaves tive que pôr gasolina, óbvio, né? Fiz 200 km, pus gasolina. Depois, fiz mais 200 e tal, ok? Eu acho que chegou para ir a Góis. Eu acho que chegou para ir a Góis, já não me lembro. Mas dentro do meu planeamento eu tinha isso já. Eu tinha, ok, eu consigo chegar lá ou não. Tenho a certeza, estava lá marcado. Aí eu consigo avaliar e não me preocupo com isto, preocupo com outras coisas, estás a ver? Pronto, mais. Outra boa dica. Nas viagens longas, não pares muitas vezes, que vai de encontro àquilo que estávamos a falar do abastecimento. É assim, às vezes é uma tendência natural de uma pessoa começar a parar. Quanto mais cansado ficas, mais vontade dá a parar. E aprendi com o Guga Dias, que é um motociclista que faz muitos quilómetros, que é, quanto mais paras, mais cansado começas a ficar. Então é algo que eu comecei também a fazer com a Telma, que é aguentar mais. Isto é, aguentar assim uma tocada de 100 a 200 quilómetros de uma vez. Não é fácil, custa, dói muito, mas às vezes é necessário. É necessário nós, quando entramos na moto, faz já 100, 150 quilómetros. Em viagens longas de 1500, 1600, 1000 quilómetros para cima. Convém fazer uma tocada forte. Porque senão tu não andas, tu não te deslocas do local. E depois tu, daqui a nada, paras e quando paras vai mais 20 minutos e começas a entrar nessa. Agora vou parar um bocadinho antes. Porquê? Porque se calhar te foi demasiado exigente às vezes. Se calhar devias ter visto que era uma viagem muito grande, não estás preparado para isso. E viagens grandes com muitos quilómetros, acredita, é para sofrer um bocadinho. Ok? Mas, de acordo com aquilo que falamos anteriormente, primeiro dia mais forte, segundo dia diminui, vai para metade dos quilómetros, terceiro dia podes, essa dica é boa, terceiro dia podes parar a moto, tipo, não andar tanto, ok? Claro que nem sempre dá, vai depender sempre do tempo que tens. Mas uma boa dica é, primeiro dia fazes mais quilómetros, o segundo fazes metade, ou mantens essa metade. Primeiro dia fiz 500, depois fazes 250, faço 250, tipo Nacional 2. Depois o terceiro dia já fiquei em Faro, já descansei mais um pouco, já andei menos de moto. E depois o quarto, né? Muitas vezes temos que voltar tudo para cima. Mas é super cansativo. Mesmo em 5 dias é super cansativo isto. Acreditem, é super cansativo. E outra coisa, só para finalizar, malta, antes de responder às vossas questões. Não comam só estrada, pá. Façam turismo, curtam os locais, desfrutem os locais. Acho que é das melhores coisas que temos que fazer, porque senão tu não vives o local. Não vives o local. Só comer estrada, não é tudo. Okay? É fixe, mas não é tudo. Okay? É só isso que eu queria dizer. Uma coisa que eu também aprendi. Custou no início, fiz muito quilómetro. Fiz quilómetros, fui a sítios quase nem me lembro. Porquê? Porque não vivenciei o local. Não vivenciei o local. Vamos lá. Questões. Alguém tem questões aí que eu possa ajudar? Olha o Beto. Cansei de andar em grupo e agora ando sozinho com a minha mulher. Muito bem. Uma boa opção. É sempre garantia, não é? De qualidade máxima. Apesar de grupo também é bom. Grupo também é bom, pá. Tenho saudades de andar em grupo. Mas, até para andar em grupo, às vezes nós temos que ter, assim, um companheiro mesmo. Uma pessoa que esteja na mesma frequência. Que consiga entender. Porque é assim, quando for para passar dificuldade, tens de ter uma pessoa fixe ao teu lado. Uma pessoa que saiba, tipo, lidar com as coisas também. Porque senão fica complicado. Bileoncini, 250, revisão, faço 2 em 2. Ó, estão a ver esta moto aqui. Necessita de... Faz a cada 2000 km. Vamos lá ver. Ir a vendas novas. E Alex, aqui. Augusto. Eu, ao fim de 400 km, fico com uma dor na cabeça que parece que me salta a tampa. Em autoestrada. Muito normal. Eu comecei a usar tampões para me ajudar. Uso uns tampões... mantém o barulho baixo os decibéis. É uma cena que me ajudou bastante, deu mais conforto nas viagens de autoestrada. Claro que o vento também não ajuda, né? Mas é normal, pá, é normal. Lá está, se tu sabes isso e sabes que isso é uma limitação para ti, tu num planeamento tens de ter isso em conta. Estão a ver como é que é fixe planear, porque temos que ter essas coisas em atenção. A minha moto não tem um banco muito confortável, por isso faço menos viagens. Ok. Dá para...
Podes fazer grandes viagens, mas se calhar tens que fazer menos quilómetros por dia. Pode ajudar, ó, Telmo. Qual é a cilindrada certa ou mínima para uma viagem confortável? É assim. Uma moto com uma cilindrada superior, primeiro depende muito do estilo da moto. Mas qualquer moto vai a qualquer lado, tá? Mas claro que há motas que são mais confortáveis. Tem uma posição mais confortável, digamos assim. Tem um posicionamento mais confortável. A cilindrada em si, claro que é assim. A partir de uma 400, uma 500, tu já vais numa maior. Porquê? Por causa do torque que tem. Ela puxa-te bem. Tu aí ganhas algum tempo, não é? Na tua viagem. Se for uma moto com uma cilindrada abaixo de 400 ou abaixo de 500, tu já perdes mais tempo naturalmente só nos arranques. E se estamos a fazer nacionais, tem muito para-arranca, interseções. Então é assim, a viagem fica muito mais tranquila com uma moto com um torque melhor, com uma força melhor, com uma cilindrada se calhar ali à volta de 500. É mais interessante. Isto é a opinião própria, né? Tenho uma 250, pretendo comprar uma MT-10. Cuidados a ter na condução. Primeiro, grande salto, tá? 250 para uma MT-10 é um grande salto. Muito cuidado, não é? Convém já ter uma boa experiência com a tua 250. O que eu te aconselhava a fazer é, quando tiveres a MT-10, travagens de emergência, dominar 8, porque vai ser uma moto com um peso diferente, dominar 8 mesmo, brincar com ela, isto é, conseguir fazer várias voltas. Imagina uma nacional, conseguires contornar a nacional, tipo, fazer inversão de marcha sem ter que meter o pé no chão, dominar completamente a velocidade baixa. Ok? Vais ganhar confiança. Depois disso, desenvolver bastante o travão, aprender a travar com essa moto, porque ela trava muito bem, de certeza, ganhar confiança na travagem dessa moto, porque aí sim vai-te permitir, se calhar, acelerar mais um pouco. Quem não sabe travar não vai acelerar. Garantidamente. Quem não sabe travar não pode acelerar. Senão, certamente vai se espetar. Por isso, aprenda a travar. Depois, sem dúvida, que eu ia aprender a utilizar o corpo para fazer curvas nessa moto. Tá bem? Na minha não utilizo muito. Às vezes utilizo para me divertir. Mas com uma moto desse género, já convém utilizar um bocadinho o body position na parte superior. Tens que fazer cursos, tens que ver vídeos e ir aplicando. Veja um vídeo e vais testar umas coisas suaves, está bem? Se bem que é uma moto muito desafiante para aprender. A curva de aprendizagem de uma moto com uma cilindrada muito alta é muito grande e é difícil. É difícil, malta. Eu quando saltei da 50 para 800, a curva de aprendizagem foi muito lenta. Eu só comecei a dominar mais a moto há 4 anos atrás. Eu tinha receio. E é isso que se sente quando se vai para uma moto mais superior. Fase de adaptação, tens que desenvolver isso, travão, e depois eu aprendi, e iria aprender com alguém, com um treinador específico ou assim. TRK 502 foi a moto mais confortável que tive. Tem 4 meses. Top, maravilha. Planeamento vs explorar. Como faz essa gestão? Não tira a pica ter tudo planeado? Não, a mim não tira a pica. Até porque, imagina, nunca vai sair como está planeado. Não sai. O planeamento é só tipo Imagina, o planeamento é um mapa. O terreno nunca é igual ao mapa. Então, há um momento que e tu podes decidir e fazer isso, explorar à vontade. Só que se tu estás a fazer uma grande viagem, tu sabes que tens de chegar lá, tu podes explorar em certas zonas, não é? Certas zonas. Só que tu não podes divagar. Porque senão tu perdes o foco da viagem. Viagens grandes, 4, 5 dias, tu tens que estar ali dentro do caminho, dentro do traçado. É só por isso, ok? Agora, claro que tu podes dizer assim, olha, eu quero ir daqui a Lisboa, quero ir só nacional e vou parando onde eu quero. Sim, podes fazer isso à vontade, não é? Mas o que eu quero que tu saibas é que tu demoras para aí 5 horas a chegar a Lisboa, sempre em cima da moto. Sabendo isso e sabendo que depois vais parar mais 2, 3 horas onde queres, tu perdeste 8 horas do teu dia. Se fizer sentido para ti, tá. Mas às vezes, imagina, as pessoas pensam, eu vou daqui a Leiria. A Leiria está ali pertinho. Sim, está pertinho se fores autoestrada. Se for nacional, já o jogo já é diferente. Já fica uma viagem muito superior.
É só isso. É só tu perceberes, tipo, ok, isto pode acontecer. Agora, o explorar, o que interessa, eu acredito que o que interessa é, toda a viagem tem um certo objetivo. Se realmente é explorar e tu quiseres ir curtir, pá, pega e vai. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso aos fins de semana. Olhava para um local, hoje vou aqui. E ia. Ia por mim. Tranquilo, na boa. Guedes, tu és de onde? És daqui do Porto, não é? Olha, próxima semana vou fazer vou estar a treinar ali no Parque do Gaia Jardim. Vocês estão todos convidados, tá? Olha, vou meter lá uns cones, vou fazer uns exercícios, 2, 3 exercícios, coisas simples. Vou também desenvolver as minhas habilidades, que eu curto fazer isso. Deixa eu ver aqui mais coisas. Uma dragster. Dragster é engraçado. Sim, senhor. Mais dúvidas, malta. Mais dúvidas. Alguma dúvida em especial? Mais dúvidas. Um minutinho para mais dúvidas. Que eu vou ter que ir andando. Pronto, olha, antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, está bem? Aí, curti muito. Se vocês tiverem dúvidas, estejam à vontade, é só mandar aqui, depois. A minha intenção é fazer uma live todas as semanas. Eu quero trazer muitas coisas que eu aprendi. Pode ser de manutenções, está bem? Que também percebo, também faço na minha moto isso tudo. Pode ser de viagens, as viagens já passei aqui muitas coisas fixe. Ok, já passei aqui um resumo de tudo o que eu fui aprendendo nestes últimos anos que viajei com experiência e com outros que saibam mais que eu. E técnicas de condução. Eu acho que isso é o que eu vou apostar mais, porque isso é o que faz mais. Eu acho que isso é uma grande necessidade de todos nós. Eu vejo que muita gente anda e não tem o conhecimento que devia ter para andar com mais segurança e para curtir mais. Vocês não se divertem tanto se vocês não souberem usar bem os utensílios da moto. Se vocês não souberem fazer uma curva utilizando também o travão frontal antes de chegar à curva, se vocês não dominarem curvas de baixa velocidade e não... Como é que tu vais fazer uma nacional e tu, quando a moto começa a andar devagar, tu começas a ficar assim com os pés e sentes todo atrapalhado, não é? Pensa, tu andas muito mais devagar do que depressa. E o que eu vejo é que o pessoal devagar não domina nada. Não domina, não faz um 8. Imagina quando tiveres que ir com alguém, imagina quando tiveres que fazer uma viagem maior, que vais lá mais carga, que a moto já fica diferente. Imagina esses cenários todos. Então o que é que eu faço? Eu gosto de treinar muito. Quando eu saio com a moto, faço um treininho simples. Saio, dou o passeio, faço um treino, uns 8, assim rápido. Só para quê? Não perder aquela destreza, tá? Isso é tudo repetido e repetido de maneira que eu consiga, tipo, em situações de emergência, estar preparado. O camping, fiquei em 2. Fiquei no La Isla e o outro não me lembro. Vou fazer, eu estou a pensar gravar, Guedes. Vou gravar lá umas coisas aí, está bem? Malta, muito obrigado. Tenho que ir andando. Vou deixar a live gravada aí para o pessoal que não viu. Tudo ótimo para vocês. Um excelente fim de semana. Amanhã vou ver se vou praticar, depois eu falo com vocês. Estejam à vontade para falar sempre comigo, sempre quiserem. Tchau, tchau. Amanhã há mais.